Então, eu vou ler aqui uma mensagem do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, Emmanuel. Problemas do amor. Que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Isso está em Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 9. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente, o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. É a mensagem de Paulo. Vamos então, nesse momento, convido a todos a levarmos nosso pensamento a Deus, fechando os nossos olhos, abrindo o nosso coração e a nossa percepção, para que a espiritualidade amiga possa, nesse momento, nos abençoar, nos envolver. E vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por mais essa oportunidade de encontro, de aprendizagem e de percepção, de aprendizagem, de aprimoramento do nosso espírito nessa jornada evolutiva. Que todos aqui possam ser abençoados, que todos nós possamos estar atentos aos ensinamentos da palestra, que possamos aplicá-la no nosso dia a dia, lembrando que somos nós os obreiros do novo mundo. Pedimos a proteção, o amparo dos amigos espirituais, para todas as famílias aqui representadas, para os nossos amigos desencarnados que aqui se encontram, a fim de instruir-vos também, e que sejamos todos nós iluminados por esse momento. Muito obrigada, Jesus, e nos acompanhe nessa noite, que assim seja. E aí eu convido a Rose para proferir a palestra com o tema ingratidão. Bem-vinda, Rose. Eu que agradeço, boa noite mais uma vez, né? Eu vou começar já agradecendo, falando no sentido inverso do tema da palestra, né? Mas sempre é uma alegria a gente poder se encontrar e refletir um pouco mais sobre temas tão importantes que aumentam essa percepção de que a Flávia fala, né? Sobre nós mesmos, sobre nós no contexto desse universo infinito. Então, é hábito da gente se encontrar para refletir, para mergulhar no nosso mais profundo e descobrindo, né, formas, estratégias muito particulares para que a gente possa desenvolver determinados sentimentos, nos conduzir em determinados caminhos que a gente já sabe que são importantes para nós, né, que nos levam a essa verdade que tanto buscamos, que é a verdade que liberta, como Jesus falava, nos liberta da ignorância, do medo, enfim, de todas as aflições que este mundo e outros podem nos causar. Então, para a gente começar a reflexão de hoje sobre ingratidão,
A gente traz aqui uma historinha de Chico Xavier, dentre tantas as que ele conta, né? Tantas belas histórias que trazem tanta profundidade dentro da simplicidade que ele conta, mas tanta profundidade naquilo e nos estimula a querer imitar, né? Já que Jesus parece ainda estar tão distante da gente em termos de comportamento, em termos de sentimentos, a gente busca naqueles que são nossos contemporâneos, né, uma referência também que nos ajude, então, de forma gradativa, mas cada vez mais consciente, buscar esse caminho reto, né, de que Jesus falava. A história que eu trago é aquela onde ele diz que, todo mundo sabe, que ele sempre foi uma pessoa muito pobre materialmente, né? Então, ele sempre passou muitas dificuldades financeiras, ele e toda a família. Inclusive, quando criança, ele chegou a passar fome. E aí ele diz que foi melhor, assim, porque desde pequeno ele tinha muito apetite, ele gostava muito de comer. Então, o fato dele não ter como comprar, isso ajudou, por exemplo, a fazer o trabalho que ele veio incumbido de fazer aqui nesse planeta, né? E dentre eles, aquelas psicografias de mais de 100 livros que ele fez. Então, ele dizia assim, naquele jeito alegre, descontraído, bem-humorado, né, que ele tinha. Então, como que eu, tão pesado, empanturrado de comida, como é que eu poderia me elevar, né, enquanto essência, e fazer essa conexão com Emmanuel, com outros espíritos, que eu pudesse, então, desenvolver essa tarefa. E aí a gente, analisando isso que ele diz, a gente percebe que agradecer ou não agradecer, ser grato ou ingrato a tudo que nos acontece, é uma questão de ponto de vista, é uma questão de percepção, né? Então, esse espírito na condição de Chico Xavier, perceba a ótica, a perspectiva com que ele vê o universo. Então, se a gente toma isso como um exemplo, a gente pode analisar nas coisas menores que acontecem na nossa vida, esse fim muito mais produtivo, né? Que está além daqueles aparentes dificuldades ou aparente mal dentro da ótica puramente material, né? E às vezes, olhando só para essa ótica, realmente não tem como a gente entender a bondade ou a beleza que existe, às vezes, por trás de tanto sofrimento. E aí ele tem várias histórias, vocês já devem conhecer mais do que eu, então a gente não vai tratar aqui dessas outras histórias, mas a gente traz essa pequena história, e bela história, profunda história, para a gente ter como base na nossa reflexão da ingratidão. E é muito interessante quando a gente começa a dar esse foco de uma visão mais ampla de tudo que nos acontece, tendo a certeza de que quando isso a gente consegue fazer efetivamente, o nosso sofrimento diminui, mesmo diante das dificuldades da vida. Porque a gente encara tudo isso dentro de um outro prisma, um prisma muito mais profundo, um prisma de uma visão muito mais ampla, ou seja, na visão da eternidade do ser. E esse é um dos princípios que a doutrina espírita nos traz. Por isso é muito confortante para nós falar desses temas à luz da doutrina espírita, porque são princípios básicos que sustentam e de alguma forma, traduzem todas essas dificuldades que a gente vive. E a reencarnação, que é um princípio da doutrina espírita, que coloca para nós essa reencarnação dentro de um contexto evolutivo, né? Então, a reencarnação não é uma descoberta, digamos assim, da doutrina espírita,
Mas a visão da reencarnação dentro desse contexto evolutivo é sim a concepção nova de reencarnação trazida pela doutrina. Então, o objetivo do ser, do espírito, né? Todos nós sabemos, somos espíritas aqui. Então, o objetivo da encarnação é exatamente evoluir. E essas dificuldades aparentes para nós, enquanto espíritos ainda infantis que somos, né? As lições parecem, digamos assim, serem complexas diante da nossa ainda capacidade ou nível evolutivo em que nos encontramos. Por isso, entendamos que a maioria de nós ainda não consegue enxergar essas dificuldades nessa perspectiva trazida por Chico Xavier, nessa perspectiva de vida. Então, a menor dor, a menor contrariedade que nós temos aqui, nós, enfim, ao invés de agradecer, né, aquela dor, ou agradecer aquela dificuldade, a gente se acha injustiçado. A gente acredita que alguma coisa nos planos de Deus, ainda que acreditemos em Deus, né? Algumas coisas no plano de Deus não foram muito justas em relação a nós. Então, nós sofremos, porque a gente entende aquele problema só naquele ponto, ainda que nos concebamos como espíritos imortais, vivendo na encarnação, mas ainda a gente sofre muito, porque isso não está enraizado ainda em nós, né? A gente ainda não tem a convicção plena para agradecer essas dificuldades. Ora, quem é que vai agradecer, muitas vezes, uma moléstia, uma deficiência, uma deformidade física, a morte de ente querido? Quem que de nós consegue agradecer, né? Eu estou falando na maioria de nós e estou colocando eu enquanto referência disso tudo, tá? Pode ser que dentre nós aqui já tenha pessoas que estão muito mais próximas desse nível de gratidão por tudo que o universo oferece para nós. Mas eu estou colocando assim, na nossa maioria, me colocando como exemplo também, muitas vezes, disso. Né? Então, por mais que a gente tenha essa visão de eternidade, que já consiga compreender esse princípio da doutrina espírita, na hora que a gente está passando pelo problema, a gente se deixa levar pelas emoções e acaba não deixando de refletir em cima disso, deixando de trazer para o racional, né, que a gente já sabe que a gente tem elementos suficientes no racional para dizer que é assim que acontece, que tem esse propósito, mas as nossas emoções, elas não correspondem a isso. Aí eu sempre digo que é preciso a gente ter cuidado, né, com as nossas emoções, porque diante da dor a gente emburrece, né? Eu gosto de usar esse termo. Então, quando a dor é muito forte, a gente emburrece e para de refletir, de analisar, de usar a nossa razão para que a gente possa, naquele momento, identificar a dor e utilizar das estratégias que até a gente já conhece, né? Lança mão de todos esses artifícios, lança mão de todos esses instrumentos que a própria doutrina, o cristianismo em si nos coloca, que é da elevação da mente através da prece, que é do estudo constante, que é do focar, de substituir pensamentos ruins pelos bons. Então, nesse momento da dor, dificilmente a gente consegue raciocinar e se utilizar desses instrumentos como forma de sair daquele foco, de sair daquela nuvem e voltar a essa conexão de harmonização interior e de harmonização com um plano superior que já passou por essas situações que nós passamos, que já aprenderam a dominar essas emoções, esses sentimentos ainda pequenos, né, medianos, digamos assim, e que estão também dispostos a nos auxiliar quando nós nos colocamos acessíveis a essa ajuda, a esse amparo. Então, a gente já sabe de tudo isso. Mas, né, quando eu digo aqui que a maioria não consegue enxergar nessas coisas aparentemente ruins um bem,
e agradecer por isso, muitos de nós também não conseguem perceber sequer, ou não conseguem sentir, né, a gratidão sequer por aquilo que visivelmente nos faz bem. Então, às vezes a gente acorda de manhã cedo e acorda, né, com saúde. Olha lá que nesses 2 anos é difícil ter alguém com trabalho, com saúde, está vivo, né? A gente tem muita gente que já não está mais, né, entre nós, nesses momentos, nesses 2 últimos anos de pandemia, mas a gente não agradece. É bom, mas a gente, né, parece que não faz muita diferença, porque parece que é uma obrigação do universo fazer isso para nós. Então a gente também nem agradece, por mais que seja bom, né? Além disso, as coisas pequenas, aparentemente pequenas, né? Como ter o que comer, né? Como poder compartilhar um momento como esse aqui, onde a gente está junto, reencontrando amigos, buscando refletir sobre assuntos tão importantes para o nosso crescimento pessoal, ter uma relação com as nossas famílias, né? Ter pessoas que nos amam, que a gente ama junto. Muitas vezes a gente também não lembra de agradecer, a gente não é grato a esse tipo de benefício que a vida nos propicia. E aí, às vezes, a gente fica perguntando por que tudo isso? Por que isso tudo ocorre com a gente? Será que realmente é somente essa falta de percepção de quem nós somos? Será que é não entender efetivamente o que a gente está fazendo aqui? Será que a gente ainda não é convicto de tudo isso? De tudo isso que há tanto tempo a gente estuda, né? Tem muitos de nós aqui, muitos antigos nessa compreensão, né? Embora sendo gradativa, mas já teve um começo aí, já faz algum tempinho. E ainda assim, por que a gente não tem essa facilidade em ser grato a tudo isso que vem do universo? Às vezes eu fico me perguntando se isso tem a ver com a questão dessa chaga, né? Que os espíritos dizem que é a chaga da humanidade, esse orgulho que desemboca aí em todos os outros vícios, em todos os outros sentimentos que a gente tem, né? Porque o orgulho nada mais é do que a gente se sentir melhor que o outro e se sentir privilegiado em relação a tudo. Então, se o universo dá 1, a gente quer 2, né? Se o universo ele soma com a gente de alguma forma, a gente sempre quer multiplicar, porque a gente se acha merecedor de muito mais. Então, se o outro tem, por que eu não tenho aquilo que eu almejo para mim? Né? Se acontecer alguma coisa ruim com o outro, tudo bem, o que não pode é acontecer comigo. Como se a gente fosse diferente, como se a gente tivesse privilégio diante da criação. Então, assim, pode ser que conscientemente a gente já acha que isso é balela, né? Que diz assim, nossa, quem é de nós que pensa isso? Quem de nós pensa isso? Talvez até a gente não consiga, digamos assim, assumir para nós mesmos que a gente ainda pense assim. Agora eu pergunto, quem é de nós que age assim ainda? Aí, assim, não tem dúvida, né? Porque se eu não reconheço, o outro vem e aponta. Olha como é legal esse processo, né, de viver em sociedade, que é uma outra lei. Porque se a gente não consegue identificar e o outro fala assim, nossa, mas tu é muito egoísta, né? Nossa, mas tu devia agradecer por isso, né? Então, o comportamento, ele reflete, né, as coisas que a gente ainda não conseguiu ganhar em termos de convicção. A gente pode até compreender, a gente pode até ter uma convicção relativa, né? Mas ter aquela convicção plena a ponto de agir em conformidade com isso que a gente já pensa, que as nossas emoções consigam acompanhar tudo isso, aí é raro, né? É raro entre nós a gente encontrar. Só que, por mais que a gente tenha essa constatação,
quando a gente começa a refletir à luz da doutrina espírita, à luz desse princípio da encarnação, como proposta de uma motivação para a gente ir adiante, usando de todas as forças, de todos os instrumentos que a gente já tem, para conseguir galgar um pouquinho mais, sair daqui um pouquinho melhor do que a gente nasceu aqui, né, nesse corpo físico. Sair um pouquinho melhor. A gente começa a agir de uma forma muito mais consciente nesse processo. Porque a nossa vontade, ela começa a aumentar. Então, voltando ao Chico Xavier, né, do princípio lá da historinha, nossa, como eu queria pensar assim? Puxa, se ele já faz, por que eu não consigo fazer? O que será? Será que ele é privilegiado? O que será? Não, a gente sabe que não. Ele pode até já ter tido muito mais experiências que nós, enquanto espírito, porque a gente sabe que a experiência também conta para esse processo evolutivo, né? Mas é um dos fatores, é a experiência. O outro fator é a vontade, a disposição que a gente tem de ir à luta, de fazer as coisas acontecerem. Esses dias eu estava conversando com uma jovem senhora, né? Ela estava muito aflita, umas circunstâncias da vida dela, então num diálogo fraterno. E ela falava desses medos ampliados ainda mais por conta da pandemia, e ela estava entrando num processo de, enfim, de doença da alma, né? Digamos assim. Ela não sentia vontade de fazer nada, então estava em estágio depressivo mesmo. E ela disse assim, eu não tenho vontade de fazer nada. Eu só vim aqui porque me trouxeram, né? Aqui para a tela, que a gente fez pela tela, né? Que alguém ligou, que alguém insistiu e fez, mas eu não tenho vontade de fazer nada. Eu dizia assim, amiga, sabia que às vezes eu também não tenho vontade de fazer um monte de coisa? Mas a gente tem que ir fazendo, a gente tem vontade mesmo, porque a gente vai fazendo e a vontade vai aparecendo depois. Porque é muito fácil a gente dizer não para aquilo que a gente já sabe que tem que fazer. Se a gente puder dizer não, a gente fica no comodismo e não faz. Então, para a gente criar vontade, é preciso a gente fazer, repetir, fazer de novo, né? Eu estou dizendo, vai fazendo sem vontade mesmo. Você gostou de ter vindo aqui, da gente ter conversado? Gostei. Então, não esquece disso. Todas as vezes que você quiser desistir, você lembra dessa sensação que você teve de alívio, né, da sensação de poder estar compartilhando a tua dor com o outro, de estar dividindo um pouco disso, porque a gente está junto é para isso mesmo, né? Ora você chora no meu ombro, ora eu choro no teu, e aí a gente vai se ajudando. Porque ninguém está o tempo todo equilibrado ainda nessa condição evolutiva que nós nos encontramos, né? Ninguém está o tempo todo equilibrado. E aí a gente vai se apoiando um no outro como forma da gente vencer essas dificuldades e abrir as nossas mentes e abrir os nossos corações para esse olhar muito, muito mais profundo do que um olhar puramente numa direção material. Então, a gente pensa, a gente age muito nessa direção horizontal, né? E a gente precisa criar o hábito constante desse pensamento, desse viver na vertical. Buscando no alto, naqueles que já superaram essas dificuldades que nós estamos vivendo hoje, esse amparo também. Além dos que a gente consegue enxergar, né? Nem que seja pela tela, mas além desses que a gente consegue enxergar, aqueles outros que a gente consegue sentir, se a gente se dispuser a fazer essa conexão com eles, os nossos anjos de guarda. Imagina só a gente pensar que o Espiritismo nos garante, né, que a gente tem alguém superior a nós, que está 24 horas do dia ao nosso lado, a postos,
a nos auxiliar no que a gente precisar. Será que a gente agradece por isso? Será que a gente acredita nisso? Será que a gente sente isso? Se a gente ainda não consegue, né, a gente tem que exercitar. Acreditar, eu acho que todos nós acreditamos aqui, né? A gente intelectualmente, a gente consegue perceber essa realidade do mundo espiritual misturado com esse mundo material, na intenção de sempre alavancar, né, o desenvolvimento, quer seja individual, coletivo. Então, a intenção é essa. Então, a gente acredita por quê? Porque é lógico. Já cabe na nossa lógica. Então, esse princípio trazido pelos espíritos para nós, ele já é condizente com a lógica, a nossa lógica, com o nosso racional. Então, a gente encara isso como uma verdade. Mas e sentir isso? Sentir. Será que a gente exercita? Será que a gente busca essas experiências de mergulhar nessa união com esses seres superiores, de buscar captar deles tudo de bom que eles têm para nos oferecer, para acender as luzes, né, quando tudo está muito escuro, para nos dar a esperança quando tudo parece que não tem fim, não tem jeito, né, essa dor. Então, a gente tem que se encarar como um processo mesmo. Nós fazemos parte de um processo, cujo princípio já foi muito mais doloroso, já foi muito mais ignorante, já foi muito mais infeliz, digamos assim, né? Mas o foco, o auge de tudo isso é viver e sentir as coisas do jeito que Jesus vivia para nós. Vivia entre nós, né? Quando estava aqui. Então, esse é o nosso foco. A doutrina nos faz crer que todos nós chegaremos a esse ponto, a esse nível de evolução espiritual que Jesus chegou. Mas é preciso que a gente queira fazer isso e haja conscientemente nessa transformação. Que a gente busque, com todas as nossas forças, com tudo aquilo que já consta dentro da gente, né, em termos de entendimento, em termos de moralidade, que a gente busque conscientemente essa transformação. A fim, como eu disse, de não desperdiçar a existência, sair daqui melhor do que chegamos. É fato, todos nós sabemos que a gente não regride, mas também parar por preguiça, por comodismo, também não é algo assim, né, ainda para nós não muito aceitável mais, para nós na condição que nós nos encontramos. Então, tipo assim, a gente chega no plano espiritual, desencarnou e diz, meu Deus do céu, agora eu avalio tudo que eu fiz, o que eu poderia ter feito e não fiz, por que eu fiquei sentada, né? Por que eu não, sabe, não fui à luta, por que eu não consegui dar um pouco mais de mim, por que eu não consegui fazer essas autodescobertas para eu buscar essa transformação? Por que eu me acomodei diante de tudo isso? Então, a história é antiga do conhece-te a ti mesmo, né? E a gente sempre deixa para lá porque parece doloroso quando a gente descobre algo na gente mesmo que não nos agrada. Então, às vezes, a gente admitir determinadas coisas nos parece, nos dá uma ideia de fracasso, né? E, na realidade, não é isso. A gente não tem que demonstrar nada para o outro, a gente tem que conviver nessa relação conosco mesmo, no sentido dessas descobertas dos erros, para que a gente possa fazer os acertos. Então, é essa proposta
da vida para todos nós. Não existe, assim, uma proposta diferente, pelo menos até onde eu entenda, né? De uma forma genérica, a proposta é essa para todos nós. É agirmos conscientemente nesse processo de mergulho no eu, para que a gente entenda esse todo, para que a gente entenda o universo, para que a gente perceba a finalidade das nossas existências, a finalidade do universo nesse sentido de aprimoramento. E aí a gente estando aqui, mergulhado nisso, e a gente nem sabe exatamente por que foi Deus que quis assim, Ele criou para ser assim, né? Mas a gente só sabe que é muito bom isso. É muito bom eu poder ver as pessoas que eu amo, eu poder fazer algo pelas pessoas que eu amo, amar as pessoas que eu ainda não amava. É muito bom isso. Acordar todo dia com disposição para trabalhar, para fazer diferente, com oportunidade para reconstruir determinadas coisas que ficaram, né, pendentes. Então é muito bom tudo isso, é poder enxergar o sol, né, ele brilhando, é poder tomar banho de chuva, é poder ver um botão de rosa se abrindo. É tudo tão mágico, né, no sentido da profundidade da coisa. Então, é penetrar nessas pequenas coisas para que a gente consiga mergulhar na gente mesmo. E aí dizer muito obrigada, Deus, né, por eu existir. Muito obrigada por tudo que me proporciona ser melhor do que eu sou, até mesmo a dor. Então, é um exercício de olhar por uma ótica muito mais generalizada do que uma ótica puramente material. Então, é essa a proposta da nossa reflexão de hoje, e a ideia é que a gente possa levar eles para... Não, em casa a gente já está, né? Não é levar para casa, né? Mas, enfim, levar para o nosso dia a dia esse exercício de transformação consciente. Obrigada pela atenção de todos vocês. Uma excelente noite para nós todos.